Olá pessoal, tudo bom com vocês? Começou o ano de 2022 e eu tenho certeza que uma das promessas que você fez para você mesmo é ler mais livros agora em 2022. Então, esse vídeo aqui eu vou falar das minhas primeiras escolhas para 2022 e dar alguma dica para vocês e falar por que você deveria ler Os Puritanos. Bom, então vamos começar falando das minhas escolhas para 2022. É lógico que tem muito mais, mas eu vou mostrar o que eu já tenho e já está preparado para ler, tá? Eu não vou mostrar na ordem de leitura, porque geralmente eu escolho quando eu acabo o livro. Mas eu vou mostrar por blocos, primeiro os livros aleatórios e depois uma sequência de livro que basicamente tem o mesmo assunto, tá bom? E o primeiro livro super aleatório é esse livro aqui, ó, Que Nunca Te Contaram sobre Fundos Imobiliários. Eu tô tendo um grande interesse sobre isso, né? Então já fiz curso, tenho um pouco de conhecimento e resolvi comprar esse livro, é bem curtinho, sobre fundos imobiliários para eu saber um pouquinho melhor sobre o assunto. O outro livro também que eu pretendo ler esse ano é esse aqui, O Fim do Homem Soviético, tá? Esse aqui foi um presente da minha professora de russo. Para quem não sabe, eu estou aprendendo russo. Privet, как дела? Quem sabe um dia aí eu gravo um vídeo em russo para vocês. E ela me deu esse livro, é um livro bem grande, mas eu amo livros de história, então eu já li muito sobre a história da Rússia, já li sobre a Europa, Brasil, tenho super interesse, então com certeza esse aqui é um livro que eu pretendo ler esse ano, tá bom? Outro livro também é esse aqui, que provavelmente muita gente já leu, e eu tenho ele há muito tempo, mas eu nunca li. E, enfim, eu só li, na verdade, um dia minha sobrinha leu a primeira página aqui, eu fiquei assim, gente, parece que é interessante esse livro. E aí, enfim, coloquei na minha lista. Como ano passado eu não tive tempo, esse ano muito provavelmente esse também é um dos que eu vou ler, As Crônicas de Nárnia. Se você já leu esse livro, você pode contar aqui pra mim qual foi a sua experiência. Agora eu vou começar numa sequência só, que é basicamente ali um complementa o outro, tá? O primeiro livro, esse livro eu já estou lendo, eu comecei lendo ele ano passado, mas eu tive que parar porque eu comecei um curso e tinha outros livros para ler do curso. Gente, eu não consigo ler 2, 3 livros ao mesmo tempo. Eu até fiz uma enquete no Instagram. Aliás, se você não me segue no Instagram, por gentileza, ó, tá aqui o link, ou aqui, não sei. Vai lá e me segue. E as pessoas falaram que liam mais de 2 livros por vez. Eu realmente não consigo, porque eu fico muito engajada na história. Eu não consigo ficar engajada em 2 histórias ao mesmo tempo, né? E eu tenho como livro principal, depois eu vou falar pra vocês, é a Bíblia. Então, fora a Bíblia, eu leio outro livro. Então, na verdade, eu já leio 2, né? Então, para ler mais um, já me perco. Bom, mas enfim, vocês entenderam, né? O livro... Ai... Tá louca. Bom, então o primeiro livro que eu tô lendo é A Vida de David Brainerd. Eu não sei se é assim que se fala, tá? Bom, eu já tinha começado, como eu falei, a ler esse livro ano passado. Eu não sei se falei agora isso aí, gente, mas tudo bem, vou repetir. Ou não. Eu comecei a ler, mas tive que parar, e agora em janeiro eu retomei, tá? Quem escreveu foi o Jonathan Edwards, tá? É um livro sobre um missionário que foi pregar para índios, para tribo indígenas nos Estados Unidos, em 1744, mais ou menos, tá? Então é um livro bem interessante. Ele morreu muito novo, se eu não me engano, com 29 anos, e o Jonathan publicou, na verdade, esse livro é um livro do diário dele, né? O David, ele fez um diário, e o Jonathan, ele publicou esse diário, então é muito interessante. O tema do vídeo hoje é por que você deveria ler Os Puritanos. Então, por isso que eu vou começar com esse livro que eu já li, mas eu indico muito para quem quer conhecer a história. Por que você deve ler Os Puritanos? A grande pergunta desse vídeo. Bom, gente, acho que já deu para perceber, mas eu vou falar novamente, porque eu já falei em outros vídeos, eu acho. Eu sou cristã, então eu tenho um grande interesse de conhecer a história. Como eu falei para vocês, eu gosto muito de ler história, já li história
da Europa, da Rússia, do Brasil, né? Assisto muito documentários, mas eu também tenho muito interesse em saber da história da Bíblia e da história de homens que são cristãos ou foram cristãos. Então, fora a Bíblia, eu já assisti, já li algumas coisas sobre a história cristã depois, logo em seguida dos apóstolos, quando os apóstolos morreram. E agora eu tenho me interessado muito pelos puritanos e eu vou explicar mais ou menos como que aconteceu isso daí, de como surgiu o meu interesse pelos puritanos. Eu estava lendo um livro, né, esse livro aqui, tá bem usadinho, né? Esse livro aqui, História da Civilização Ocidental, é um livro secular e é um livro que conta principalmente a história da Inglaterra. E aí eu comecei a ler, tem o reinado do James I, depois do Carlos I, até que eu me deparei com o Lorde Protetor, o Oliver Cromwell, não sei se é assim que pronuncia o nome dele. E aí vem a era do puritanismo. O puritanismo começou bem antes disso, mas o Oliver foi um dos puritanos importantes para a história. E aí eu comecei a pensar, eu falei, nossa, mas eu já ouvi esse nome em pregações e tudo mais, não tinha me atentado. E comecei a pesquisar na internet sobre os puritanos e então resolvi ler a versão dos puritanos sobre essa época. E aí eu comecei com esse livro aqui, gente, que é o que eu indico para vocês. Como eu falei, é um livro que eu já li, mas se você não conhece os puritanos, não sabe o que é, ou ouviu falar muito pouco, essa aqui é uma maravilhosa opção para quem está começando, porque ele conta quais foram os principais puritanos. Óbvio que teve muito mais, não só na Inglaterra, mas também teve espalhado por outros países. Mas é um livro muito bom que conta a história dos principais puritanos e ele dá a indicação dos livros que você pode ler de cada um deles e também conta quais eram as crenças dos puritanos. Se você se considera reformado, né, crê na reforma protestante, você tem que conhecer os puritanos. Porque você vai entender a crença, a base deles, quais foram, então, o que eles pensam sobre salvação, sobre vida cristã, né, diversos assuntos, como tem que ser os cultos na igreja, enfim, como tem que ser a adoração. Eles falam em muitos detalhes. O grande lance de você ler os puritanos é porque os puritanos, eles pegavam a Bíblia, né, estudavam a Bíblia o máximo possível e eles eles colocavam isso de forma prática no seu dia a dia. Então, se você não sabe como que você lê a Bíblia, entende a Bíblia e coloca em prática no seu dia a dia, eles faziam isso. Então é muito interessante porque as lições que você acaba aprendendo aqui são lições que você vai realmente aplicar no seu dia a dia. Gente, eu não estou falando que isso aqui substitui a Bíblia, jamais. Em primeiro lugar, você tem que ler a Bíblia, você como um cristão. Mas você que é da reforma protestante e você quer viver uma vida mais dedicada a Deus e não sabe como, leia os puritanos, porque eles vão te dar uma base. Sem contar que todos os livros, eu já dei uma pincelada aqui, enfim, já assisti documentários, tudo que eles fazem tem muita referência bíblica. Então, esse livro, por exemplo, aqui, toda página você vai ver referência bíblica do que eles estão falando, hein? É ótimo. Então, comece por aqui para você saber quem foram os principais, os livros que cada um fizeram, né? Pelo menos os principais livros, porque escreveram muita coisa, e também a crença deles, tá? Baseado no quê? Outro livro que eu recomendo, também já li, mas eu preciso falar porque provavelmente eu vou ler esse ano de novo, é essa coleção aqui, O Peregrino e a Peregrina, de John Bunyan, tá? São 2 edições, bem pequenas. Esse livro também que eu passei dos puritanos é bem pequeno. Ele foi um puritano e ele conta aqui nessa ilustração, é muito legal esse livro, gente, a vida do cristão até a chegada na Cidade Celestial. É um livro bem ilustrado, ó. É muito legal. Para você ter ideia, ele foi um dos livros mais vendidos por mais de um século, né? E até hoje ele é vendido. Então, assim,
Olha que bonitinha a ilustração, tudo. Até pessoas que não são cristãs já leram O Peregrino, porque é ótimo. É só, você tem que ler, na verdade você tem que ler. Se eu fosse indicar de todos os livros, assim, o que você tem que ler? Leia O Peregrino. Agora eu vou falar de livros que eu realmente vou ler, né, esse ano. Um deles é esse aqui também. Ai, eu nem tirei do plástico ainda. Que aí agora a gente vai entrar só nos puritanos aqui, que é Lições sobre os Puritanos. Na verdade, esse eu comprei junto com esse aqui. Então, primeiro você, pelo menos essa sequência que eles falam, né? Você lê esse primeiro e depois você lê esse daqui, que são lições sobre o puritanismo, que aí te ajuda a entender melhor aí. Existem lições para você aplicar no seu dia a dia baseado na Bíblia, tá? Então, ó, tô abrindo junto aqui. Muito provavelmente eu já vou ler em seguida desse livro do David Brainerd. Eu acho que na sequência vai ser esse. O Livro dos Mártires. Esse aqui já é um pouquinho maior, então acho que eu vou tomar um tempo para ler. Mas ele é bem ilustrado, ó. Que conta ali, obviamente, a vida dos mártires cristãos, principalmente na época dos puritanos. Então, assim, tô muito empolgada porque eu gosto de saber essa sequência dos livros dos puritanos, né, dos autores puritanos, é muito bacana porque eles contam também não só a vida devocional deles e explicam também muito detalhado de como você pode fazer, mas eles também falam das dificuldades dele e muitos livros também contam os erros que eles cometeram na época, ou seja, né, aquele negócio, eles eram gente como a gente, então se eles conseguiram, a gente também consegue levar uma vida mais santa a Deus, mesmo, né, sabendo que muitas vezes a gente vai errar. Então, esse é o próximo livro, Livro dos Mártires. É um livro que eu também estou muito empolgado para ler, porque eu gosto muito de saber sobre a vida de irmãos nossos que sofreram pelo Evangelho. Gente, os puritanos, além de tudo que eu já falei, do porquê você deve ler, mas porque esses homens, eles sofreram, né, muito para que a Bíblia pudesse ser divulgada para todo mundo, né? Quem começou, na verdade, toda essa história da divulgação da Bíblia foi o William Tyndale. Você pode pesquisar aí, eu ainda não tenho nenhum livro dele, mas pretendo ter. Ele que fez a primeira tradução da Bíblia, e tem vários documentários deles no YouTube, então você pode conhecer um pouco melhor a história. Então esses homens sofreram muitas perseguições, foram presos, foram mortos, para que a Bíblia pudesse ser traduzida e chegasse até nós, porque antigamente só a Igreja Católica é que poderia ler, e elas liam em latim, enfim, ninguém entendia nada, e aí eles traduziram para que todos tivessem acesso. Então, além de todos os motivos que a gente tem como cristão para ler a Bíblia, né, é porque, gente, pessoas morreram, né, e ainda continuam morrendo por causa desse livro, e às vezes, muitas vezes, né, a gente não dá o verdadeiro valor disso aqui. Eu acho que a gente, infelizmente, só dá valor quando a gente perde. Então não espere perder a chance de ler a Bíblia. Leia enquanto você pode, tá? Os puritanos também, tá? Do Lloyd Jones. Não sei se é assim que fala também. E se você não sabe, eles não davam esse nome a si mesmo. Esse nome foi um nome pejorativo na época, que as pessoas davam, meio que tirando sarro, enfim. Então, eles não se consideravam puritanos, eles apenas estudavam a Bíblia e tentavam aplicar a Bíblia o máximo possível na sua vida, no trabalho, em casa, nos estudos, em tudo que eles faziam, em tudo, né? Então, eles acabaram tendo esse nome, os puritanos, mas era de uma forma pejorativa. Eu acredito que hoje, obviamente, ainda temos puritanos, sim, pessoas, e puritanos no sentido de pessoas que estudam a Bíblia e tentam aplicar o máximo possível na sua vida, né?
Então esse também é um livro que eu pretendo ler, conta um pouquinho mais detalhado, é um pouquinho mais grosso, mas também é bem interessante. Aqui, ó, suas origens e seus sucessores. Então ele começa, acho que contando pelo William Tyndale, que foi o primeiro puritano, e aí vai seguindo até o fim, entre aspas, da era puritana. E é isso. Como eu falei, eu leio um livro, mas eu sempre tô lendo a Bíblia. E aí eu vou mostrar pra vocês. A primeira versão da Bíblia que eu leio é essa, tá? De estudo de Genebra. Já tá bem velhinha, mas eu gosto muito dela. Então essa é a primeira versão. Eu comecei a ler na Bíblia nessa aqui, tá? E é de fácil linguagem. Até que eu vi uma indicação de um pastor sobre essa Bíblia aqui. Bíblia de Estudo NAA, a Almeida atualizada. E assim, essa Bíblia é muito maior, ó, e tudo, mas a linguagem dela é muito legal. E pelo que é muito fácil de entender. E pelo que eu vi das resenhas e tudo mais, de pessoas que fazem essa tradução, conhecem a tradução bíblica, né, do grego, enfim, do hebraico, é uma versão bem fiel à original, tá? Então, essas duas são as que eu leio. E é isso, gente. Essas são as minhas sugestões e também o que eu pretendo ler nesse ano de 2022. Então, o ano de 2021 foi um ano que eu considero que eu comecei a crescer, né, no conhecimento, na graça, no conhecimento bíblico. Esse ano eu quero aprofundar, por isso que eu vou continuar lendo mais e mais, né? Fora isso, como eu falei, a Bíblia, que é o mais importante. Eu não considero um livro comum, por isso que eu não coloco eles aqui junto com os outros, porque, óbvio, a Bíblia é algo que é inseparável do ser humano. Eu posso não ler esses livros, mas a Bíblia, com certeza, que é o que dá o norte para a nossa vida cristã. Então essas foram as minhas sugestões e as minhas indicações para esse ano de 2022 e as minhas leituras que eu vou fazer. Com certeza eu vou fazer aqui também para vocês a resenha, pelo menos os principais livros, os que eu mais gostar, tá? Tem até alguns que eu já quero fazer, como O Peregrino, que eu já falei para vocês, que eu gosto muito. Mas eu pretendo voltar aqui e fazer as resenhas dos livros principais, tá bom? Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Enfim, dá seu like, comente se você conhece os puritanos, o que você acha deles. Enfim, é legal a gente poder interagir aqui e se conhecer um pouquinho melhor, tá bom? Obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!